terceiro ponto está baseado nos versículos 15 a 19, que apresenta uma oração de Paulo e que mostra por que é que o projeto de Deus vai ser concluído em nós. Sérgio Paulo, você pode ler, Sérgio? Posso, Carlos? Versículos agora do 15 ao 19. Por isso, ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus, o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente riqueza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Tá. Nesse texto aí que Sérgio leu, nesses versículos, o Paulo faz uma oração. E nessa oração, a gente encontra a capacidade que Deus dá para a gente ser incluído no projeto dele e conseguir ter a conclusão do projeto dele na vida da gente, não é? Não vamos ler Romanos 8, 28 e 29 aqui, vocês leem no grupo, mas é aquele texto que diz, né, que nós somos predestinados para sermos semelhantes a Jesus, né? E, portanto, a gente entende que nesse projeto de Deus, ele quer que ter na Terra uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Tá? Então, são semelhantes a Jesus porque são santos e irrepreensíveis, são semelhantes a Jesus porque são filhos de Deus em Jesus Cristo. Tá? E esse alvo pode parecer muito grande para a nossa capacidade de ser semelhante a Jesus. Mas o projeto de Deus é esse. E não é um projeto para o céu, é um projeto aqui para a terra. Tá? Não é um projeto para o céu. Não é assim, quando eu estiver no céu, né, eu vou ser semelhante a Jesus. Não, é um projeto para a terra. É alguma coisa que é estabelecida para nós aqui. E parece, quando a gente fala assim, que alguma coisa é impossível. E para nós mesmos é impossível. É possível porque é um projeto de Deus, baseado na graça de Deus que se revelou em Cristo. É por isso que Paulo fala da graça. Tá? E aí, nessa oração de Paulo, a gente vê as coisas que nos fazem capazes de chegar a ser semelhantes a Jesus como filhos santos e irrepreensíveis. Está aí no versículo 18. Aí, ó. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, ou do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação ou a esperança do seu chamamento. Qual é a esperança do chamamento, do chamado de Deus para nós? Não é? Depois ele diz assim, olha aí, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? E a terceira coisa que ele ora para que Deus revele para a gente é qual a sobreexcelente grandeza do seu poder para conosco que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então, ele fala aqui, deixa eu comentar algumas coisas aqui sobre esses 3 pontos. Tá? Primeiro, Deus é que nos chamou para sermos semelhantes a Jesus. O chamado é dele. Ele que tem uma esperança, ele que tem uma expectativa. Então, o chamado é dele. Segundo, ele é que colocou uma glória em nós, que aqui chama as riquezas da glória da sua herança dos santos. Estou aí no versículo 18. E no versículo 19 diz que ele é que age com poder em nós. Então, o chamado é de Deus para a gente, a glória em nós é de Deus e o poder em nós é de Deus. Então, toda a nossa fé, a nossa esperança está baseada em Deus e não em nós. Tá? Por isso é que Paulo ora para que a gente conheça essas coisas. Vamos lá.
Primeiro, deixa eu comentar sobre a esperança do chamado ou da vocação de Deus para nós. Que está aí no versículo 18 que eu já li. Tá? A gente foi chamado por Deus pela palavra do Evangelho. E Deus tem uma esperança, uma expectativa. E essa expectativa dele é a que a gente já viu acima, que a gente seja semelhante a Jesus, filhos semelhantes a Jesus, santos e irrepreensíveis. Bem, quem tem uma esperança, quem é? É Deus. É a esperança do seu chamado, do seu chamamento. Ele que nos chamou. Ele não falha na esperança dele. Deus não falha na sua expectativa. Ele cumprirá em nós aquilo para o que nos chamou. Então, isso aqui é importante, gente. O nome disso é fé. O nome disso é fé. Ele me chamou, ele vai cumprir. Tá? O nome disso é fé. A nossa vida com Deus não é baseada na nossa capacidade, é baseada naquilo que ele faz. Ele me chamou, ele vai cumprir. A minha parte é dizer sim para ele. Tá? A outra coisa aí no versículo 18, que Paulo ora para que a gente conheça, é qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Eu estou falando assim pausadamente porque são frases compridas que a compreensão não vem rápido. Então veja lá. Qual é a riqueza da glória da herança de Deus em nós, os santos? Tá? Vamos dar uma olhada nos versículos 13 e 14 de novo? De novo não, acho que a gente não leu não. Leia aí, Sérgio, por favor, para mim. Versículos 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Veja só, esses versículos 13 e 14 dizem que nós temos uma herança. Não é isso que está escrito aí? Né? Essa herança que temos é a ressurreição, para termos um corpo de glória semelhante ao de Cristo ressuscitado. Tá? A nossa herança, nós temos uma herança em Deus. Nós temos uma herança que é a volta de Cristo, é o corpo de glória, é a ressurreição. Essa é a nossa herança. E aqui diz que o Espírito Santo é que é a garantia dessa nossa herança. Agora, ao mesmo tempo que temos uma herança em Deus, nós também somos a herança de Deus. É importante saber disso. Então, ao mesmo tempo que eu estou querendo que Jesus volte para ter ressurreição, para eu ser revestido de um corpo de glória semelhante ao de Jesus, ao mesmo tempo Deus está querendo isso também. Porque ele tem uma herança em nós, ele está querendo resgatar a gente, né? Para ele. Tá? Lê de novo, Sérgio, para mim, os versículos 13 e 14. Vamos ler, porque eu quero chamar a atenção que no versículo 13 e 14 já fala dessa herança que é de Deus. Lê de novo para mim, por favor. Em quem também vós estáis, depois que ouviste o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da terra, o qual é o penhor da nossa herança, é de possessão adquirida, para louvor da sua glória. Aí diz que o Espírito Santo é o penhor. Penhor significa garantia da nossa herança, da nossa ressurreição. Mas também fala, ele chama essa herança que nós temos, ele diz que nós somos resgate, é o resgate da sua propriedade. Veja só, esse negócio de ficar falando assim pelo Zoom é horrível. Presencialmente a gente ia perguntar um, perguntar outro. Veja só, ao mesmo tempo que a gente tem uma herança, né, que é o corpo de glória, a gente espera esse dia, ao mesmo tempo nós somos a herança, e nesse texto, nesse versículo 14, diz que será o resgate da propriedade de Deus. Então, nós somos propriedade de Deus, nós somos herança de Deus, e ele vem resgatar a gente definitivamente. Tá? Então, veja só, isso me dá fé, porque ele planejou isso. Ele planejou um dia
pegar a gente, para que a gente seja plenamente semelhante a Jesus. Então, não sou eu que estou com vontade de chegar aquele dia. Deus também está com vontade de chegar aquele dia, porque ao mesmo tempo eu quero receber a minha herança, o corpo de glória, e ao mesmo tempo ele quer resgatar a herança dele, que somos nós, com um corpo semelhante ao de Jesus. Não é? Ô Sérgio, abre aí 1 Pedro 1, 3 a 5, por favor. Nesse instante a tua voz falhou um pouco, Sérgio, mas vamos ver se já voltou normal. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. E a gente tem uma herança, a gente tem uma herança lá, que é o corpo de glória, que é Cristo. E Deus tem uma herança em nós. Né? Veja só, nós, os salvos, os santificados pelo sangue de Jesus, que a gente leu lá antes, né? Que a remissão dos pecados, o perdão dos pecados, nós temos uma herança, eu estou repetindo aqui para ficar bem gravado, temos uma herança, que é a ressurreição, e ao mesmo tempo somos a herança de Deus. Agora, ele colocou em nós uma glória que é rica. Eu estou falando isso por quê? Por causa do final do versículo 18, de Efésios 1. Quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? É por isso que eu estou falando. Nós, os santos, somos a herança. E ele colocou em nós uma glória que é rica. E Paulo ora para que a gente entenda isso, a riqueza que tem dentro da gente. Que riqueza é essa? A riqueza é o Espírito Santo que habita em nós e garante a nossa salvação. Como disse lá no versículo 13, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Não é? Sérgio, segundo aos Coríntios 4, 7 e 16, vai falar disso aí, vai mostrar que a riqueza que Deus colocou em nós é o Espírito Santo, segundo aos Coríntios 4, 7 e 16, os dois versículos só. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E o 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Os nossos olhos não podem estar no mundo natural, gente. Não pode estar na nossa capacidade natural, senão a gente fica maluco. A gente não vai conseguir. É por isso que Paulo ora para que Deus mostre para a gente a riqueza que tem dentro da gente, a glória que Deus colocou dentro da gente. É rica, que é o Espírito Santo. E aí esses textos de Coríntios falam isso, que ainda que o nosso nome exterior se corrompa, o interior se renova, e mostra e também fala, né, que o tesouro está em vaso de barro. Então, nós somos vaso de barro. A diferença é que a gente tem o Espírito Santo na gente. Tá? Qual é a conclusão disso? A conclusão disso é que Deus cuida muito bem da sua herança. O meu argumento aqui nesse ponto é mostrar que a nossa segurança de sermos semelhantes a Jesus não está em nós, mas está em Deus. Nós somos herança de Deus e Deus cuida muito bem da sua herança para que a gente venha a ser filho semelhante a Jesus, santo e irrepreensível. E por isso, ele nos deu o Espírito Santo que nos transforma todos os dias, como está em 2 Coríntios 3,18, Sérgio, por favor. Muito conhecido esse versículo, 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Percebe aí? O projeto de Deus é que a gente seja transformado na imagem de Jesus. E quem faz isso? O Espírito Santo que habita em nós, que
que é a glória rica que está em nós. Nós somos a herança de Deus. Aí Deus, para garantir que a gente um dia vai ser resgatado por Ele e receber um corpo de glória, Ele colocou o Espírito Santo na gente, que é quem vai transformando a gente. Deixa eu dar uma respirada aqui, porque a minha intenção é reforçar para cada um de nós que tem um projeto, gente, e é um projeto de sermos santos e irrepreensíveis, semelhantes a Jesus. Tá? A gente não pode diminuir a grandeza do propósito, do projeto de Deus. Não pode. Não pode. O padrão é alto, não é um padrão legalista, de não pode errar. Não, não é isso não. Ao contrário, é um padrão da graça de Deus. Deus arrancou a gente do pecado e jogou a gente dentro dele. Para a gente participar da natureza dele. Né? E ele faz isso pelo Espírito Santo que está na gente. Tá? A gente não pode diminuir a grandeza do projeto de Deus. E por último, aqui nesse ponto, deixa eu ver uma coisa aqui, tá de tempo? Tá. Eu achei que eu ia terminar, não vou, eu acho que o último ponto vai ficar para ser gravado depois mesmo, para não ficar cansativo aqui, mas nesse ponto, a última coisa que ele fala aqui é sobre o poder de Deus que age em nós. Eu queria relembrar, o meu argumento nesse ponto é baseado na oração de Paulo. Ele ora para que a gente conheça a esperança do chamamento de Deus. Então, se Deus nos chamou, Ele vai garantir. Ele chamou, Ele vai fazer. Basta a gente dizer sim para o chamado dele. A segunda coisa é que Ele botou na gente uma glória rica, que é o Espírito Santo. Nós somos herança dele, Ele botou o Espírito Santo na gente. E a terceira coisa, está aí, voltemos para Efésios 1, 19. Qual a sobreexcelente grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Terceira coisa é que tem um poder atuando na gente. Está nesse versículo 19. Então, o pecado afastou a gente do projeto e para nos trazer de volta ao projeto original, para que sejamos filhos semelhantes a Jesus, santos e irrepreensíveis, Deus colocou em ação toda a grandeza da sua força e poder, porque é o que está dizendo aqui, sobre excelente grandeza do seu poder. Está falando de alguma coisa muito grande que Deus fez. E a gente pode chamar essa ação do poder de Deus de o poder da ressurreição. Esse poder colocou tudo novamente no seu devido lugar. Então, vamos lá. Vamos lá, tá? Olha, o poder de Deus colocou o projeto de Deus em ação. O poder de Deus colocou tudo novamente no seu devido lugar. Qual é o devido lugar? Vamos ver o versículo 9 e 10 de novo, por favor. Esse eu mesmo leio, porque a gente já leu. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito ou a sua boa decisão, que propusera em Cristo. Olha aí o versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Bem, onde é o lugar certo de todas as coisas? Em Cristo. O ser humano e aí a terra saiu, o governo sobre a terra saiu de Cristo, saiu de debaixo da autoridade de Cristo. Mas agora, no projeto de Deus, o poder de Deus agindo faz tudo voltar ao seu devido lugar. O pecado tirou a pessoa de ter Jesus como centro. O poder da ressurreição coloca Cristo novamente no trono, no centro. Versículos 20 e 23, Sérgio, por favor. Aliás, Sérgio, para a gente pegar o entendimento da coisa, lê desde o 19 até o 23, por favor. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus,
acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em nós, em todos. Veja só, o que foi que aconteceu aí? Esse poder que ele cita lá no versículo 19 fez o quê? Foi manifestado em Cristo, tirando Jesus de entre os mortos e fazendo assentar-se à direita do Pai e colocando como cabeça de todas as coisas, tendo a igreja como o seu corpo. Veja só, é porque para o ponto 4 isso aqui vai ser importante, tá, gente? Olha a operação do poder de Deus. O poder de Deus agiu na morte para trazer vida e autoridade. Vou repetir, o poder de Deus agiu em Cristo no túmulo, na morte. Ele agiu tirando a Cristo de entre os mortos e o fez assentar em lugares celestiais. Então, o poder da ressurreição que operou em Cristo restaurou o projeto original, colocar Jesus como autoridade, como cabeça, como centro de todas as coisas. Esse projeto já foi restaurado pelo Pai. O Pai colocou a Cristo à sua direita e Jesus pode dizer: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando Jesus viu o Filho ser obediente até a morte de cruz, ele mesmo entregou nas suas mãos toda a autoridade. Esse é um projeto eterno que jamais foi deixado de lado nem derrotado. Veja só, gente, Deus tem um projeto eterno. Qual é o projeto? Que Jesus seja a cabeça de todas as coisas. O Pai não desistiu disso. E o Pai restaurou isso quando Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Tá? Portanto, gente, essa coisa do projeto de Deus, do propósito eterno de Deus, antes de ser uma aliança de Deus conosco, é uma aliança do Pai com o Filho. Nós não somos o centro do projeto de Deus. A gente não é. Se alguém ouviu, e de vez em quando os pregadores, você, ser humano, é o centro do projeto de Deus, tudo é para nós. Não é verdade. Tudo é para Cristo. Jesus é o centro do projeto do Pai. Tudo é para Cristo. Nós, em Cristo, nós voltamos ao projeto. E quando o poder da ressurreição tira Jesus dentre os mortos e coloca ele assentado à direita do Pai, está sendo restaurado o projeto inicial de Deus. Isso nos dá segurança. Portanto, o que nos garante que é o projeto de Deus de nos fazer filhos semelhantes a Jesus, santos e irrepreensíveis, o que me dá segurança são essas três coisas que Paulo ora. Primeiro, é que Deus mesmo me chamou para isso, para eu ser filho semelhante a Jesus. Segundo, é que ele mesmo colocou o Espírito Santo para produzir isso em mim e em nós. E terceiro, é que ele mesmo está agindo com o poder da ressurreição de Jesus em nós. Então, a nossa oração é a mesma de Paulo. Senhor, abre os olhos do nosso entendimento para que a gente experimente tudo isso.